Olá, aluno facial. Seja bem-vindo à aula sobre multimodalidade de transporte. Multimodalidade de transportes. Muito bem. Nessa aula nós vamos relembrar aqui primeiramente alguns conceitos, né, sobre a multimodalidade. Após ajuste do microfone, vamos reiniciar. Multimodalidade de transportes. Nessa aula, nós vamos aprender sobre a multimodalidade dos transportes. Porém, para que fique mais claro qual é a diferença do conceito entre multimodal, intermodal, as suas diferenças, nós precisamos recapitular aí tudo aquilo que a gente já aprendeu ao longo da nossa matéria, da nossa disciplina. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre os modais de transporte, que se dividem entre terrestre, aquaviário e o aéreo. E aí entramos no detalhamento de cada um deles, que o rodoviário, por exemplo, quando falamos do modal de transporte terrestre, que o rodoviário é o mais eficiente para as viagens de curtas viagens, que ele é mais flexível, que proporciona a entrega do porta a porta. Ainda dentro do modal de transporte terrestre, nós temos o ferroviário, que são os trens, com a sua grande capacidade de carga, baixa emissão de poluentes. Também vimos o sistema dutoviário, o modal de transporte dutoviário, com a sua velocidade, seus fluxos constantes, com as restrições de tráfego, sem interrupção por horário, ou seja, é um modal que ele pode operar 24 horas por dia. Enfim, conhecemos e exploramos no detalhe cada uma das particularidades dos modais de transporte terrestre, rodoviário, ferroviário e dutoviário. Quando entramos no próximo tipo de transporte, que é o transporte aquaviário, entendemos que ele se subdivide entre o marítimo, a cabotagem, longo curso, fluvial, lacustre. Entendemos que em algumas regiões do nosso vasto país, esse é o único meio de transporte disponível. Aprendemos também que é o mais utilizado para o comércio exterior, apesar da sua baixa velocidade, apesar das restrições da disponibilidade de rotas, ainda é o modal mais utilizado para o comércio exterior. Gravem muito bem isso na vida de vocês. O modal aquaviário é o que tem maior utilização para o comércio exterior. Também vimos ali dentro do modal aéreo, que é o mais veloz de todos e o mais caro por consequência. Possui muitas limitações no quesito capacidade de carga, porém é o único capaz de ligar um ponto ao outro do planeta aí em questão de algumas horas, dependendo da situação. Muito provavelmente você consiga fazer a sua carga chegar dentro de 24 horas em um país vizinho ou um país distinto. Acompanhamos toda a evolução de cada um deles, desde a invenção da roda, o quanto essa invenção foi significativa para cada um deles. Passamos pelas fases da Revolução Industrial, onde nós conseguimos fazer um link com cada um desses modais e o seu desenvolvimento. Também entendemos que muitos deles sofreram influência da política, e essa influência foi diretamente grande, principalmente no modal rodoviário, pelo aquele movimento que a gente estudou aqui, que a gente falou nas nossas aulas do rodoviarismo, que foi quando o Brasil optou em construir estradas e trabalhar com o modal rodoviário como uma das suas bases para o transporte. E entendemos que a definição da matriz do transporte, a gente vê a matriz de transporte nacional e a gente entendeu no detalhe
o quanto representa cada um dos transportes que a gente citou dentro da nossa matriz de transportes. Entendemos o grande fato que a globalização fez no comércio, que a globalização foi um fato que abriu fronteiras, que encurtou as distâncias e fez com que a área de transportes evoluísse. Entendemos que toda essa evolução criou-se uma necessidade de controles, uma necessidade de planejamento logístico, uma necessidade de criar-se cadeias de suprimento. Entendemos esse conceito de logística de abastecimento também, passamos detalhadamente por ela, todas as suas etapas, e agora a gente chega na hora de falar sobre o transporte multimodal, transporte intermodal, e vamos conhecer aí as diferenças de cada um deles e os seus conceitos. Primeiramente, a maior diferença entre eles é um termo jurídico. Como a gente já viu aqui, a Agência Nacional do Transporte Terrestre é quem regulamenta toda a parte da multimodalidade, e ela não entende o termo intermodal como um termo que precise de uma legislação especial. Quando ela trata da multimodalidade de transportes e da intermodalidade de transportes, já nós vamos ver no detalhe a diferença. A diferença ela é basicamente, grosso modo, vamos dizer assim, que aos olhos da lei, alguns termos são aplicados. Por exemplo, a multimodalidade ela é regida por uma lei especial, visto que a intermodalidade ela segue a regulamentação de cada um dos seus modais. A multimodalidade ela é regida pela lei número 9.611 e ela dispõe sobre a forma do modal, a forma do transporte multimodal, como ele é caracterizado. Ela diz que ele é caracterizado por um único regime de contrato, e aí nós vamos entrar na questão dos OTMs. Somente um OTM, um operador de transporte multimodal, pode atuar na multimodalidade de transporte. Visto que, com relação à intermodalidade, a coisa já é um pouquinho mais diferente. A intermodalidade ela é a adoção de 2 ou mais modais de transporte, só que cada um deles é coberto com o seu próprio documento fiscal. Cada um tem na sua particularidade a sua essência, ou seja, o que rege o teu contrato na intermodalidade é contrato de prestação de serviço firmado entre a sua empresa e o operador daquele modal. Vamos lá. Situações em que você contrataria, despacharia uma carga, em que a primeira e a terceira parte desse transporte for via rodoviário, você vai ter um conhecimento de transporte rodoviário de cargas, um CTRC, para o primeiro período. O meio dessa jornada ele é feito pelo sistema ferroviário. Aí você tem um documento que cobre o transporte ferroviário de cargas. Quando chega lá na frente, tem a descarga, tem todo o trâmite de conferências, e esse material é posto novamente em um veículo rodoviário, onde é feito a sua entrega no porta a porta. O que acontece? Acontece que cada um dos trechos é coberto pela sua própria documentação. Então, num trecho em que você usou 3 operadores, 3 operadores de transporte logístico, cada um deles se responsabiliza por um pedaço dessa viagem, ou seja, você tem 3 documentos de cobertura fiscal, você tem 3 propostas de seguro, você tem tudo elevado a 3. Tudo é dividido entre os operadores. A responsabilidade é de cada um dentro do seu trajeto. Então, contratou um transporte intermodal, seja ele fazendo a intermodalidade com o transporte aéreo, aquaviário, rodoviário, ferroviário, dutoviário, cada operador do seu transporte é responsável por tudo aquilo que a gente já estudou. Seguro,
emissão de documento, responsabilidade, extravios, vantagens e benefícios, cada um dele é responsável pela sua fatia. Na multimodalidade, a coisa já é diferente. Na multimodalidade, nós temos a figura de um OTM, né, que é o operador de transporte multimodal, que é o cara que vai se responsabilizar por todo o trajeto da mercadoria. Ou seja, por onde a mercadoria circular, a responsabilidade é deste operador de transporte multimodal. Esse é o cara que vai fazer com que a sua carga chegue íntegra até o destino final. Né? Ele é responsável por todo e qualquer acontecimento dentro da carga. Ele emite um único documento, né? Ele emite uma única proposta de seguro, ele é responsável de ponta a ponta. Tudo que acontecer com a sua mercadoria, a responsabilidade é dele. Né? Então, essa é a diferença básica entre a multimodalidade e a intermodalidade. Em intermodalidade, nós usamos 2 ou mais transportes, cada um regido pelo seu próprio operador. Na multimodalidade, nós usamos 2 ou mais transportes regidos por um único responsável. Esse emite um único documento e ele é responsável por todo o trâmite, seja do desembaraço, todas as etapas. O OTM, Operador de Transporte Multimodal, é o responsável pelo deslocamento, pela carga até aquele momento. Essa é a principal diferença. Por isso que precisa ser muito bem estudado, muito bem avaliado a necessidade da empresa, né, com relação ao seu processo e entender qual é a melhor opção para ela, estudando o custo, avaliando as condições. Existem situações em que a multimodalidade ela é extremamente vantajosa. A gente tem vários estudos aí que representam o custo significativamente reduzido quando você opera num transporte de multimodalidade. Também temos muitas vantagens em operar na intermodalidade. O fato é que você precisa analisar e cercar todas as condições e todas as possibilidades, estudar todos os benefícios de cada uma das duas opções para você entender a que melhor se adapta ao seu modelo de negócio. Vamos lá. Essa integração na multimodalidade ela é descrita por muitos escritores, alguns deles muito renomados. No texto base, eu falo especificamente de 2 deles, né, que é o professor Rasolini e Ballou. Né? Segundo Ronald Ballou, é um dos grandes escritores da nossa área de logística, existem 10 combinações desse serviço integrado. O que é o serviço integrado que ele fala, que está descrito lá no texto base? É o multimodal, é a integração entre o ferroviário e o rodoferroviário. E ele cita alguns nomes que ele nomeia isso, né, como ferro rodoviário, ferro hidroviário, ferro aeroviário, ferro dutoviário. Nada mais é que a junção do modal com o outro, e aí ele cria essa nomenclatura própria. Né? Nada mais é do que a integração dos 5 modais de transportes sobre a responsabilidade de um único operador. Então, para ser um OTM, para você poder trabalhar como um OTM no Brasil, você tem uma legislação muito específica. Isso tudo é regulamentado pela NTT, como eu já falei para vocês. E o que é o OTM? O OTM é uma pessoa jurídica, é uma empresa que é contratada para fazer todo esse processo. E esses OTMs eles podem ter uma abrangência nacional, com pontos de embarque e destino dentro do mesmo país, ou até mesmo internacionalmente. Então,
existem OTMs que trabalham no âmbito do comércio exterior, que é se responsabilizando por coletar a carga aqui e entregá-la no seu cliente final lá em outro país. Hoje no Brasil existe algo próximo aí, em torno das 809 operadores, né, de transporte multimodal. Todos eles estão devidamente registrados na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a nossa ANTT. Alguns contratos têm a vigência aí até o ano de 2031, ou seja, então ser um ATM está atrelado a ter uma licença vigente no país. Não é que o cara abriu uma empresa de ATM e vai ficar ali para sempre. Ele precisa ter uma licença válida e essa licença expira. São Paulo, para vocês terem uma ideia, é o estado na federação que possui o maior número de ATMs registrados. Então, assim, está na vanguarda com relação ao transporte multimodal do estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, esse número, segundo a Agência Nacional de Transporte, ele passa de 300. Né? São aí 329 no estado de São Paulo, e depois os outros estados aí, alguns com 40, quase 50, talvez até a presente data esse número seja um pouco diferente, porque os dados são de 2019, então pode ser que esse número com certeza esse número já mudou, porque o comércio está bem aquecido, né? E o número com certeza vai mudar. São Paulo é quem está na vanguarda desse tipo de transporte, talvez por ser uma das cidades com maior número de pessoas e um centro bem desenvolvido no país. São Paulo abre a frente com o número de operadores de transporte multimodal de carga registrados. Como nós falamos aqui, existem alguns critérios para que ele possa se registrar, para que essa pessoa jurídica possa existir, né? E elas passam pelos avais de banco, de um seguro calção, o registro na própria RNTRC, que é o Registro Nacional do Transporte de Rodoviário de Carga, para poder emitir o CTMC, né, que é o Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, diferente do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. É o CTMC, Transporte Multimodal de Cargas. O outro é Transporte Rodoviário de Cargas. Essa é a diferença. Transporte rodoviário e do transporte multimodal. Os nomes são muito parecidos, muito fáceis de confundir, mas tem que lembrar que o CTMC é emitido por um OTM, uma empresa que faz transporte multimodal, que se responsabiliza por todo o trajeto. O CTRC é emitido para as transportadoras que operam no modal rodoviário de cargas. E da emissão desse CTMC, ele tem algumas coberturas. Ele rege todo o contrato. Então, assim como o CTRC rege o contrato da empresa com um operador rodoviário de cargas, o CTMC ele faz a cobertura de todos os transportes que o operador fizer uso durante o transporte da sua carga. Ainda um passo antes se faz necessário que a gente cite aqui algumas responsabilidades do ATM. Né? O ATM, quando ele passa a operar, ele é responsável pela execução desse contrato. Deixa eu voltar um slide aqui. Ele é responsável pela execução do contrato multimodal, pelos prejuízos, né, por questões de perdas, por questões de avarias, tudo isso fica na responsabilidade do ATM. Afinal de contas, a custódia da sua mercadoria, dos seus bens, estão sobre a sua tutela. Né? Ações de omissão de seus empregados, de seus agentes terceiros, tudo aquilo que envolver a sua carga é responsabilidade do ATM. Se precisar chegar em um porto e você precisar
de mão de obra para fazer a estiva desse produto, o ATM é responsável pelos danos oriundos daquilo ali. Claro que ele vai te cobrar, talvez embutido de sobremaneira, o valor dessas operações que ele faça no meio do período. Porque, como a gente costuma dizer aí, não existe almoço grátis, né? Então, tudo que o ATM fizer, todo o transbordo que ele fizer, toda a movimentação de carga que ele fizer, a responsabilidade sobre o que acontecer com a carga é do ATM. Mas então vamos lá, ainda existem vantagens? Sim, nós temos inúmeras vantagens. Nós podemos falar aqui de redução de custo, de praticidade, de segurança, mas depois eu vou voltar nesse ponto das vantagens do transporte multimodal. O que precisa entender é as vantagens da junção dos modais, né? Quando a gente fala dessa junção desses modais, você lembra de todos aqueles pontos que a gente falou, as vantagens do rodoviário, né? A vantagem de ser flexível, a vantagem de ter agilidade, de ter uma grande disponibilidade de veículos, de exigir um custo menor para suas embalagens, a mercadoria pode ser entregue diretamente no cliente sem que ele precise buscar, você consegue fazer o porta a porta. Então, quando você junta o modal rodoviário com o ferroviário, você tem algumas condições, né? Você aumenta a capacidade de carga no meio do processo e você ainda consegue redistribuir ele lá do teu cliente, com o intermédio do ATM que vai fazer essa ligação. E aí, quais são as vantagens? Essas vantagens são todas aquelas que a gente já conhece do modal ferroviário. O que acontece é que você consegue agregar as vantagens e as desvantagens por consequência de cada um dos seus modais em uma única operação. Mas, por exemplo, você consegue despachar uma mercadoria, uma carga extremamente grande, uma carga de um vagão, por exemplo. Nós estamos falando aí de um vagão, no caso, se falarmos aqui, exemplificando, uma carga, por exemplo, de commodities, de soja. A carga de soja num vagão são 80 toneladas, se a gente fizer uma continha bem simples aí, retórica, nós estamos falando de 4 carretas. Então, 4 veículos são disponibilizados lá do produtor, o produtor entrega esse produto para o ATM promove a descarga dele no posto intermodal ali ferroviário, acontece o transbordo para a carga do trem e ele segue viagem até o destino. E nós estamos falando aí de grandes distâncias, então imagine que você tem a necessidade de cruzar o país de fora a fora, 3.500 quilômetros de distância, você precisa entregar essas 4 mercadorias. Quanto vai te custar para você entregar isso via rodoviário? Com certeza no ferroviário vai ser mais barato. Só que você não consegue entregar na porta do seu cliente essas 4 carretas dentro de um vagão ferroviário. Então você precisa equilibrar. Então você vai usar essa estratégia. A mesma coisa a gente poderia exemplificar aí para os outros modais. E a junção é essa que a gente falou, é o rodo ferroviário. Alia a flexibilidade, a disponibilidade do veículo, alta capacidade de carga, os custos que se tornam muito mais competitivos quando você faz a integração de 2 ou mais transportes. Você ganha em economia de escala, né? Em escala de economia você consegue potencializar a sua redução de custo, você consegue maximizar os lucros, porque afinal de contas a logística é isso, né? É maximizar os resultados e minimizar os custos. E a multimodalidade, ela casa perfeitamente com tudo isso que a gente vem falando, né? Próximo que a gente vai estudar aqui, a gente trata agora sobre o aeroviário, né? E a gente conhece as vantagens do aeroviário, que a gente já estudou, a questão da interligação, a questão de que a sua estrutura ela atende melhores os grandes centros, né? Porque próximos dos aeroportos normalmente se concentram grandes empresas, normalmente próximo de um aeroporto você tem
uma estrutura industrial mais bem definida, os condomínios ali. Então, quando você faz a junção do modal aéreo com o modal rodoviário, a gente tem o rodoaéreo, né? Você consegue fazer por exemplo, vamos citar aqui uma carga de medicamentos que você precisa importar essas vacinas, por exemplo, no momento que estamos vivendo. A integração poderia ser feita, se não foi feita, pelo modal rodoaéreo, ou seja, no seu país de origem ela é disponibilizada em veículos rodoviários, seguem até o aeroporto e do aeroporto é despachado para os demais países, né? Essa é uma integração do modal, um exemplo de integração do modal rodoaéreo. No hidroviário, talvez seja uma das integrações que a gente mais tenha conhecimento, né? Porque a gente está mais familiarizado com as importações, com as grandes importações, e aí quem já trabalha na área, quem pretende trabalhar na área, já deve ter visto ou ouvido falar dos containers, né, das cargas containerizadas. Aqui nós mostramos os números das cargas containerizadas no Brasil. Então, uma carga containerizada, ela automaticamente fez uma integração entre o modal rodoviário e o modal hidroviário, porque ela sai do seu despachante ou do seu destinatário, do seu remetente ou do seu destinatário, obrigatoriamente em cima de um caminhão, né? O modal rodoviário faz a condução desse container até o porto. Dentro do porto tem todos os seus trâmites de embarque e despacho, e o produto segue viagem através aí dos navios, no caso de longo curso, através dos navios na questão interna de cabotagem, ou até mesmo num termo que também é conhecido como grande cabotagem, que é circundar, o navio navegar entre o porto de um país e um porto de um país vizinho, por exemplo. Nós podemos citar aqui algum país vizinho aqui do Brasil, em que a carga sai de navio e vai até outro país próximo. Então, seriam pequenos cursos, né? Seriam conhecidos também como grande cabotagem, né? Mas esse talvez seja o modal que a gente mais tenha familiaridade, a junção intermodalidade que a gente mais tenha conhecimento dentro do sistema de transporte. A modalidade mais multiconhecida, a multimodalidade mais conhecida, talvez seja essa do hidroviário. Talvez, então, a junção do rodoviário com o hidroviário seja a multimodalidade que mais nós tenhamos conhecimento. Talvez por já operar na área da logística, talvez por estar pensando nisso, estudando isso, como vocês estão, porque nós estamos mais familiarizados com as cargas dos containers, né? E há algum tempo atrás, ainda no ano de 2021, nós tivemos uma grande crise que faltou containers no mundo para poder promover a circulação da mercadoria. Então, talvez essa seja a multimodalidade que a gente mais tenha conhecimento, porque uma carga que ela é despachada num container, obrigatoriamente, uma das suas interligações é com o modal rodoviário. Carga containerizada, ela sai do seu remetente até o seu destinatário. A saída dela e a chegada final lá no destinatário, ela é via modal rodoviário. Esse transporte, o modal rodoviário faz a coleta na sua origem e faz a última milha, né, a última chegada no modal rodoviário, e o meio, evidentemente, é feito pelo modal hidroviário. Né? Dentro de todas as vantagens que a gente sabe, a maior delas é a economia de escala, no modal de longo curso. Essa integração promove a redução da quantidade de caminhões pelas estradas, não só do Brasil, aqui no slide a gente fala especificamente do Brasil, mas imagine que isso pode ser aplicado em todos os países que tenham área costeira. Todos os países que tenham a sua costa litorânea navegável pode trabalhar com essa integração perfeitamente. Isso vai
trazer muitos benefícios para o meio ambiente, uma sustentabilidade para as empresas e um ganho muito grande, muito expressivo da junção desse modal rodo-hidroviário. E agora a gente para pensar e diz assim, mas se a intermodalidade e a multimodalidade são semelhantes, porém distintas com relação à legislação, o que se espera de tudo isso? Né? O que vai promover, o que isso pode promover para as empresas? Né? E isso, ela promove muitas coisas. Ela, além de melhorar a imagem da marca, por trabalhar a questão sustentável, quando você envolve um modal que agride menos o meio ambiente, que é menos poluente, você tem aí um menor impacto ambiental, né? Quando você faz a junção. Por exemplo, é a mais comum, né? Você envolver o modal ferroviário por ser um dos modais que menos polui, você envolver o modal dutoviário, se for possível, por que não, nas suas cargas, pelo volume de poluentes ser muito pequeno na emissão desses transportes. Você tem uma redução de tempo, você consegue reduzir tempo ao firmar o contrato com uma única empresa, é possível você negociar valores mais acessíveis no contrato do que contratando várias empresas para fazer o mesmo trajeto. Então você tem aí uma economia significativa, né? Você tem a praticidade, uma outra vantagem, pois você firma contrato com uma única empresa, você não fica precisando fazer várias documentações, vários contratos para um despacho, porque você faz um contrato só com uma pessoa, né, com um OTM. A segurança, por consequência, quando você contrata um só, ele é responsável por todo o processo, tudo que acontecer durante o processo da carga é responsabilidade dele. Você, por outro lado, aos olhos da lei, você tem uma menor burocracia, porque você firma um contrato com um só, então aquilo que eu já falei antes, você tem apenas um documento fiscal que acoberta que cobre todo o processo em si. Então, você não precisa ficar emitindo e recolhendo impostos sobre várias etapas do processo. Você faz um recolhimento só, você tem um documento só. Um menor impacto ambiental, que a gente já citou, a redução de custo, tudo isso a gente já falou agora há pouco ali. Né? A multimodalidade, ela nos traz alguns critérios que precisam ser seguidos. Precisam se seguir alguns critérios para você poder fazer essa escolha. A multimodalidade, ela tem que te retornar alguns fatores que são decisivos. Né? É preciso, e eu vou elencar aqui 3, mas a gente poderia desdobrar eles em muito mais, mas eu vou falar aqui apenas de 3 e vocês vão entender. A questão de confiabilidade. Confiabilidade em quê? Na capacidade de cumprir os prazos contratados, na exatidão das informações. A capacidade do sistema, ele tem que cumprir os prazos, ele tem que ter uma exatidão nesse pedido, não pode ter erros de faturamento, não pode ter avarias nos produtos. Quando esses sistemas atendem à confiabilidade necessária, os clientes conseguem dimensionar melhor os seus estoques de uma forma mais segura, por consequência, uma redução no custo de armazenagem, gerenciamento de produtos, gerenciamento de estoque, gestão de mão de obra. Então, para que ele atenda o quesito confiabilidade, é preciso ter uma exatidão e uma capacidade de cumprir os seus contratos. Como eu falei, no mínimo essas 3 condições de confiabilidade, velocidade e flexibilidade, você precisa enxergar e o ATM precisa te garantir isso. Né? É muito importante a empresa busque essa integração
e essa necessidade de assegurar essas 3 exigências no mínimo. Quando falamos ali das 3, a próxima que eu vou citar para vocês é a questão da velocidade, né? O sistema de transporte ele precisa ser competitivo, e um transporte veloz ele proporciona competitividade. Ele precisa ser veloz para gerar competitividade para a empresa contratante, porque com essa velocidade é possível reduzir estoques, e quando a gente fala em reduzir estoques, a gente precisa entender que hoje boa parte do capital empregado das empresas consiste em estoques. As empresas precisam estar em estoques, e vocês viram e acompanharam aí durante a pandemia da Covid-19 o quanto as empresas ficaram desabastecidas, né? O quanto as empresas perderam competitividade porque ou não tinham velocidade para repor os seus estoques, ou não tinham velocidade para compor estoques. Como assim compor estoques? É você poder comprar matéria-prima. Faltou containers, como eu expliquei agora há pouco para vocês. Então, tudo isso gerou um desabastecimento. Não houve velocidade, talvez, dos seus operadores. Algumas empresas ficaram meses sem conseguir exportar durante esse período, porque não tinham containers, a sua velocidade foi reduzida, OTMs não conseguiam atender de maneira confiável, ou seja, faltou a confiabilidade, a exatidão, não conseguia se cumprir os prazos, a competitividade foi comprometida, muitos estoques foram comprometidos pela quebra de alguns itens durante a pandemia, e esses 2 itens de confiabilidade e velocidade ofendidos, você tem um prejuízo muito grande na sua operação. Um terceiro argumento que precisa ser observado é a questão da flexibilidade, né? Flexibilidade do sistema de transporte, tanto em tecnologia como em adaptação, né? Deve ser suportada por tecnologia de informação, softwares adequados, veículos, tecnologia embarcada, condição que permita a adaptação da necessidade do cliente. Então, a gente sabe que as commodities no Brasil, elas são muito transportadas, né? São os itens mais transportados no Brasil. Sabemos também que elas possuem um baixo valor agregado, onde, portanto, a multimodalidade é muito bem explorada, né? É uma área que explora muito a multimodalidade, faz muito bem esse uso da multimodalidade dos transportes. E esse alcance tem um resultado muito satisfatório. Sabemos que é preciso escolher muito bem, né, qual transporte contratar. Nós sabemos que algumas escolhas no país politicamente levaram o Brasil a ser um país bastante dependente do modal rodoviário. Mais de 60% da matriz dos transportes está na mão do transporte rodoviário de cargas. E a gente sabe que isso foi uma decisão política dos nossos governantes, isso lá na década de 50, nós já aprendemos isso, né? E o desafio que é equilibrar essa matriz de transporte. Nós sabemos que, do ponto de vista da sustentabilidade, quando você depende de um só modal de transporte, você não é totalmente sustentável, né? Você fica na mão de algumas categorias, você fica na mão de algumas pessoas. Isso a gente viu aí algumas situações alguns anos atrás, de greves, onde você fica refém de uma única categoria, porque essa é detentora de uma grande fatia da parte dos transportes. Então, a multimodalidade ela vem para tentar equilibrar isso. Não é um conceito novo, mas é um conceito que precisa ser explorado. Existe uma necessidade muito grande no país. Para isso, você precisa analisar muito bem as suas rotas,
você precisa entender do seu produto, né? Você precisa entender dos seus estoques, dos seus conceitos, da sua demanda. Você precisa conhecer muito bem o seu estoque para que você consiga potencializar as vantagens de cada uma dessas junções. Lembre que quando você está juntando dois transportes, você não está juntando só as vantagens dele, você também está potencializando as desvantagens. Então você precisa equilibrar qual é o modal que você vai juntar. Para quê? Para que você consiga ter essa redução de custo. Hoje em dia isso é muito mais fácil, é muito mais claro, é muito mais definido. Tem empresas que só trabalham para isso, né? Tem empresas que se especializaram nesse tipo de transporte. Existem OTMs hoje no Brasil que possuem quase que 100% da sua frota. Então nós temos empresas no Brasil que conseguem, com a sua frota própria, fazer o seu deslocamento. Então é uma questão de você conhecer aquilo que você precisa, entender qual é a sua demanda, otimizar as vantagens dessa operação. E o intuito de tudo isso é satisfazer o seu cliente. O seu cliente ele não quer saber dos seus problemas. Ele te contrata para que você consiga resolver os problemas dele. Ele faz a compra do serviço como um todo. Ele contrata o tudo. Nós, como logísticos, precisamos aprender a administrar. E quando falamos da multimodalidade, esses 5 fatores que estão na tela são essenciais para que você consiga aplicar a multimodalidade, que você consiga, uma vez definido qual é a diferença do conceito, você consiga potencializar tudo o que ela possibilita. Chegamos ao final de mais uma aula. Nesta aula aprendemos sobre a multimodalidade de transportes, conceitos de multimodalidade nos transportes, benefícios da multimodalidade, suas vantagens. Aprofunde seus conhecimentos acessando o material disponível no AVA e nas referências do texto base. Bons estudos e até a próxima!